Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Paralimpíadas, Brasil leva ouro no estreante taekwondo e chega a 19 medalhas. Dia também foi dourado na natação e no atletismo. Seleções de futebol de 5 e goalball vão à final. E agora o Estadão, USP mantém posição, mas Unifesp e Uniesp caem em ranking de ensino superior. Pelo 6º ano consecutivo, a Universidade de Oxford, do Reino Unido, ocupou o primeiro lugar. E agora valor econômico, por 319 votos, a Câmara reduz a taxação de dividendos das empresas para 15%. Os partidos, como PSDB, DEM e Republicanos, fizeram um acordo com o presidente da Casa para liberarem suas bancadas a apoiarem o texto principal, apesar das divergências. E por fim, o Globo, mesmo enfraquecido, furacão Aida causa inundações em Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia, deixando 24 mortos. Os governadores declararam estado de emergência. O prefeito nova-iorquino Bill de Blasio pede que moradores fiquem em casa. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 28 mil focos de incêndio na Amazônia brasileira só no último mês. Apesar da queda, o número é muito superior à média de 18 mil focos registrados entre 2008 e 2018. A Amazônia brasileira já perdeu cerca de 10 mil milhas quadradas de cobertura florestal ao ano. Para se ter uma base, uma milha quadrada equivale a 2,5 km. Na década anterior, o índice de perdas anuais ficou em cerca de 6.500 milhas quadradas. De acordo com o Greenpeace, o número de incêndios também aumentou, com a quantidade de focos de calor registrada em agosto, início da temporada seca, atingindo patamares absurdos. Os incêndios costumam aumentar drasticamente na Amazônia quando chega o clima mais seco, entre agosto e novembro, já que os agricultores, pecuaristas e grileiros primeiro cortam como árvores e depois queimam para limpar o terreno. Cientistas dizem que os incêndios florestais que ocorrem naturalmente são praticamente inexistentes na Amazônia, devido à grande quantidade de chuva que o bioma recebe. Centenas de manifestantes tomaram as ruas de El Salvador para protestar contra uma lei que regulamenta o uso de criptomoedas. Ativistas consideram que a nova legislação abre margens para crimes de lavagem de dinheiro. Protestos contra a lei do Bitcoin em El Salvador. Cerca de 300 ativistas de diferentes organizações sindicais manifestaram em São Salvador na quarta-feira para pedir ao Congresso que revogue uma nova legislação. A partir de 7 de setembro, o Bitcoin será legalizado com o objetivo de impulsionar a economia do país, que tem o dólar como moeda há 20 anos. Não é que estamos em contra da criptomoeda ou dos criptoativos. Não é que sejamos contra criptomoedas. Antes ela já era usada em outras partes do país e não era necessário uma lei. Agora eles querem regular uma série de situações que vimos como um caminho para lavar dinheiro. Uma série de situações que nós identificamos que vão na via de lavar dinheiro. Na terça-feira, a Assembleia Legislativa aprovou a criação de um fundo fiduciário de 150 milhões de dólares para garantir a conversão automática da criptomoeda para o dólar. A iniciativa é do presidente Nayib Bukele, cuja gestão tem grande aprovação pública. A partir da implementação do Bitcoin. Com a implementação do Bitcoin também veio uma militarização em nível geral e nos coloca em perigo como jovens organizados. Nos põe em peligro. Também na quarta, a polícia prendeu Mário Gomes, tecnólogo e crítico do Bitcoin, que apareceu em diferentes meios de comunicação para explicar os perigos de seu uso. Pelo Twitter, a polícia atribuiu a Gomes um suposto crime de fraude financeira relacionado a e-mails falsos enviados a diversos usuários do sistema bancário. Após uma enxurrada de críticas nas redes sociais pela prisão sem mandado, Gomes foi libertado. Aumentou o número de mortos no estado de Nova York após as inundações causadas pela tempestade Aida. Várias pessoas morreram na região de Nova York nas inundações súbitas de quarta-feira à noite após as chuvas torrenciais provocadas pela tempestade Aida. O fenômeno gerou cenas de caos na região nordeste dos Estados Unidos. A polícia informou que a maioria das vítimas era da cidade de Nova York e outras perderam a vida na vizinha Nova Jersey.
O que temos que reconhecer é a rapidez e a brutalidade das tempestades. É diferente, um recorde foi estabelecido há 2 semanas, outro agora, com chuvas como nunca vimos. Este é o maior chamado que poderíamos receber. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos registrou um recorde histórico de 80 milímetros de chuva em 1 hora no Central Park. A nova governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, declarou estado de emergência. O presidente Joe Biden vai viajar nesta sexta-feira para a Louisiana. Aida causou enchentes severas e tornados no estado, destruindo muitos prédios e deixando mais de 1 milhão de casas sem energia elétrica. O fenômeno deve prosseguir o deslocamento nesta quinta-feira para o norte, na direção da Nova Inglaterra. A Apple anunciou que vai fazer concessões aos desenvolvedores de aplicativos. As mudanças foram incentivadas pela concorrência. A Apple vai permitir a inclusão em alguns aplicativos de um link para o site do desenvolvedor para que os usuários administrem sua conta e paguem no endereço da assinatura. Esta é uma grande mudança de atitude da empresa, pressionada pela concorrência. O grupo apresentou a alteração das regras da App Store, a plataforma de downloads de aplicativos, como uma solução para acabar com uma investigação da autoridade de concorrência japonesa. A partir do início de 2022, serviços de streaming, aplicativos de livros, jornais e outros meios de comunicação poderão assim escapar da comissão de 15% a 30% cobrada pela fabricante do iPhone. Os críticos chamam a taxa de imposto Apple. A mudança envolve as vendas de aplicativos na App Store e as compras de bens e serviços digitais dentro dos aplicativos. A Apple sempre defendeu o funcionamento em circuito fechado de sua loja de aplicativos como um recurso necessário para garantir a segurança das transações e também dos dados dos usuários, mas enfrenta processos de várias empresas e autoridades no mundo que acusam o grupo americano de abuso de posição dominante por impor a App Store como intermediária com os usuários. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.